Bom, boa tarde, pessoal, para todo mundo. Super obrigado pela presença de vocês. Eu sou o Vitor, para quem não me conhece, atualmente eu sou o VP da Science and Innovation aqui na Balsa, e esse é o nosso primeiro evento dessa série Science Insights, que foi criada com o objetivo de highlight a pesquisa de cientistas brasileiros, como a do Dr. Tiago Borges. Ele é o nosso primeiro convidado. É com muito prazer que a gente recebe ele. Obrigado de novo, Thiago, por ter aceitado o nosso convite. O Dr. Borges é Assistant Professor no Mass Gen, em Harvard Medical School. Tem um background em imunologia e atua como Group Leader no MGH Center for Transplantation Sciences, com foco na biologia de transplantes. O talk dele hoje vai ser sobre um trabalho do grupo dele, recentemente publicado, falando do perfil de resposta imunológico em um xenotransplante de rim. Tiago, a palavra é sua. Fique à vontade para dar a sua talk e durante a apresentação, se tiverem perguntas, vocês podem me deixar no chat, ou Tiago, você se importa de você ser interrompido Não, durante a super apresentação? informal, podem me Beleza, interromper e perguntem, acho que joia, fica mais produtivo. joia. Vitor, Tiago, obrigado pelo convite, viu? Uma honra ser o primeiro do Science Talks da Balsa, então, muito obrigado mesmo e, por favor, me interrompam e a ideia aqui é ser mais uma conversa desse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no laboratório do que uma palestra formal, então não me importo mesmo. Tá? Então eu vou falar sobre o trabalho que a gente publicou recentemente, mas antes eu vou explicar como é que a gente chegou nele. Eu acho que isso é importante, assim. Então eu tô, nosso lab é no Mass General Hospital, né, em Boston. Em Boston é um lugar histórico no field de transplante, né? Foi aqui em Boston que foi feito o primeiro transplante renal de sucesso, né, no hospital que na época chamava Peter Bent Brigham em 1954. Então, se você pensar que tem só 70 anos, é um field relativamente novo, né? Então, é um field que está sempre evoluindo, assim, e várias coisas estão. A gente sempre tá tentando. Né, várias coisas a gente vê acontecer em real time por ser esse campo muito jovem, né? E em termos de transplante renal, né? Então, aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma estatística ah, bem triste, assim, que 17 pessoas morrem cada dia esperando por um transplante renal, né? O pessoal que está na lista de espera para receber um rim, né? Essas pessoas que precisam de transplante renal, elas têm uma falência dos rins, né? O rim para de funcionar e não tem outra alternativa a não ser que aquele órgão seja trocado, vamos dizer assim, né? E a pessoa acaba precisando fazer hemodiálise, né? Então, a hemodiálise, apesar de ser um procedimento que ajuda nessa falência renal, ela traz vários riscos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está em hemodiálise comparada com uma pessoa que recebe o transplante, ela tem 6 vezes mais chances de morrer, né? De falecer. E a qualidade de vida dessa pessoa piora muito, né? Então, no caso de falência renal, o transplante de órgão é o gold standard que a gente tem como um tratamento, né? Só que acontece, a gente não tem quantidade suficientes de doadores de órgãos, né? Isso não é uma realidade só nos Estados Unidos, é uma realidade mundial, né? No Brasil também é assim. Então esse gráfico é bem didático, assim, que ele mostra em preto, né, que a nossa waiting list aumenta a cada ano, né? E a quantidade de doadores e de transplantes não aumenta na mesma proporção, né? Então a gente tem esse problema de falta de doadores de órgãos, né? Então, uma das coisas que a gente tenta fazer aqui no laboratório é achar alternativas né, como é que a gente pode suprir essa demanda, né? Então, por exemplo, tem pesquisas com alguns órgãos são descartados porque eles estão muito tempo fora do corpo já, então eles não se tornam viáveis. Então, tem gente que está tentando trabalhar, tentando fazer com que os órgãos fiquem mais tempos viáveis fora do corpo, onde tem uma linha de pesquisa. Tem toda uma linha de pesquisa com, né, não só no nosso laboratório, digo no campo em geral, assim, né, de fazer organóides de órgãos, né, de bioimpressoras, coisas assim. Isso também é um outro jeito, mas um jeito que a gente tornou viável nesses últimos tempos foi o xenotransplante, né? Então, o que é a definição, né? O que é um xenotransplante? Então, o xenotransplante é você transplantar
um órgão ou células, né, de uma espécie que é não humana, de uma espécie diferente em um humano. No nosso caso, a gente está falando de rins que vão vir de porcos modificados geneticamente, né? E eu vou explicar isso para vocês como é que funciona. E por que os porcos, né? Então, porco a gente tem uma. Por que que escolheu o porco para ser a fonte de doadores nesse conceito de xenotransplante, né? Então, os porcinos, né? Os porcos, eles têm um órgão de tamanho e função similar aos dos humanos, né? A fisiologia. Eles têm uma gestação curta, né? A gente tem esse conhecimento, né? De, de, de fazenda, de conseguir reproduzir esses animais em grandes escalas, né? E a gente já usa alguns derivados do porco na clínica, né? Por exemplo, algumas válvulas cardíacas ou cartilagem já é usado na clínica rotineiramente. Então, o porco, ele é um animal modelo para, né, para tentar usá-los como uma fonte de novos órgãos, né? Claro, não é mil maravilhas, a gente tem mais desafios do que vantagens, eu diria, né? O que inclui esses desafios? A gente tem uma incompatibilidade imunológica muito grande, né? Que vai ser o principal objetivo do trabalho que a gente publicou recentemente, né? Então, muitos anos de estudo, né, mais de 30 anos de estudo para isso virar realidade, a gente descobriu que os humanos, eles têm uns anticorpos naturais contra uns tipos de açúcares que são só presentes nos porcos, né, durante a evolução se perdeu nos primatas, né? Então, o sistema humano, né, imunológico humano acaba fazendo uns anticorpos contra esses açúcares específicos, ah, dos porcos. Claro, e tem uma questão fisiológica também, apesar da função ser muito parecida, não é 100% igual, né? Então a gente tem algumas incompatibilidades referentes ao sistema complemento, ao sistema de coagulação também, e tem sempre o risco, né, que todo mundo traz, assim, que é o risco de doenças infecciosas, né? Que isso pode ser um problema de, né, surgimento de zoonoses. Então, ali sobre os desafios, né, e a questão de compatibilidade imunológica, ali o primeiro bullet point que eu tenho, isso né, isso aqui é uma foto para vocês, quando a gente transplanta um rim, ele tem que ficar rosado, assim, e irrigado logo depois que a gente conecta os vasos, né, e, e se você faz isso, né, num rim, se você usar um rim de um porco selvagem, um porco normal, que não é modificado geneticamente, né, e transplantar ou num humano ou num primata, esse rim, ele é rejeitado dentro de 5 minutos, né, a gente chama isso de rejeição hiperaguda. Aí você vê que ele está escuro, isso necrosou, né? Ele não é mais viável, esse órgão. Então, é, os primeiros transplantes, como eu falei, há anos e anos atrás, eles duraram 5 minutos, né? Então, claro, depois de muito estudo, a gente conseguiu quebrar essas barreiras e conseguir translacionar para os humanos, né? E justamente essa formação desses anticorpos contra esses açúcares do porco que foi essencial, né, para, né? Essa descoberta foi essencial para que isso virasse realidade na clínica. E né, com o CRISPR, né, a gente sabendo que é diferente, isso se tornou muito fácil de se modificar geneticamente, né? Então, né, todo mundo aqui acho que já ouviu falar do CRISPR, são essas tesouras moleculares, vamos dizer assim, que foi prêmio Nobel em 2020, né? E com CRISPR isso acelerou muito esse processo de criar esses porcos geneticamente modificados para que a gente pudesse usar esses órgãos nos humanos, né? Então, as modificações são feitas por CRISPR, né? E depois que essas modificações são feitas, a gente usa um processo de clonagem muito parecido com o que se usou, por exemplo, na ovelha Dolly, né? O processo de clonagem clássico, assim, que foi descoberto há muito tempo atrás, né? Então, isso é feito no... As modificações são feitas numa célula somática, isso é implementado num óvulo de uma porquinha, né? E isso é implementado e nasce um filhote geneticamente modificado de forma bem simplificada, assim. Então, só para mostrar para vocês que só isso virou realidade, a partir de, né, descobertas da pesquisa básica, né? Tanto como o CRISPR como
a técnica de clonagem, assim. Então, isso tudo juntou para que isso virasse realidade para resolver um problema de saúde humana, né? Acho que eu tô falando isso para tentar highlight, assim, como é importante a pesquisa básica para a gente poder usar no futuro na pesquisa clínica depois. Ahn, então, o que, que são essas modificações, né? Essas alterações genéticas que são feitas nesses porcos? São modificações para basicamente deixar o órgão mais compatível com o nosso organismo humano, né? Então, alguns genes são removidos, né, e alguns genes são inseridos, né, não são só remoções. Dentro dos genes removidos, o que, que a gente remove? As enzimas que fazem esses açúcares nos quais o corpo humano tem anticorpos contra eles, né? Ali está o nome das enzimas, então a remoção desses carboidratos dos porcinos permitiu com que isso fosse imunologicamente um pouco mais compatível com o sistema humano e a gente conseguisse transplantar num paciente, né? A gente também faz o knockdown, né? A remoção de retrovírus que estão nos porcos inativos para que eles não se tornem ativos depois do transplante. Então, toda uma remoção de endovírus porcino também isso é muito importante. Em termos de adicionar genes, a gente adiciona alguns genes ah, humanos nesses órgãos, para que eles fiquem mais compatíveis fisiologicamente mais compatíveis com o sistema, com os humanos, né? Então a gente adiciona alguns inibidores da cascata do sistema complemento, né? A gente adiciona anticoagulantes também, e algumas moléculas com a ideia de trazer um pouco a resposta imune um pouco mais, amenizar a resposta imune, de rejeição quando esse órgão é transplantado num paciente, tá? Então, assim, essas são as modificações principais, vamos dizer assim, que esses porcos têm, né? E eles são dessa espécie aqui que chama Yucatán. Eu acho que tem uma pergunta no chat. Ah, bom, você está mutado, Vitor. Desculpa. Pergunta da Angélica: qual a eficiência dessas modificações? Elas são 100%, tá? Então, elas são feitas. Ah, a gente testa elas sempre, então a gente controla bastante, assim. Isso a gente fez bastante ensaios em primatas também. E tanto os transgênicos como a remoção, por enquanto elas estão se mostrando bem estáveis, assim, e bem eficientes, eu diria. Claro, mas assim, ainda é tudo muito novo, né? A gente precisa de mais estudo, mas até agora os resultados são bem bons, assim. Ah, então, com tudo isso, assim, então em 2024, aqui no Mass General, a gente fez o primeiro transplante, né, de um rim geneticamente modificado de um porco, em um ser humano vivo, né, um ser humano que, 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 que tinha problema renal, né. A gente já fez mais dois, a gente fez um segundo em janeiro de 2025 e um terceiro em junho de 2025, né. Então, eu vou falar um pouquinho do nosso primeiro caso, que está relacionado ao estudo que a gente acabou de publicar em relação ao sistema imune, né? E eu vou falar um pouquinho assim do paciente, do quadro clínico dele, né? Então, só isso, se vocês tiverem mais interesse nos detalhes mesmo, a gente publicou dois artigos em relação tanto o caso clínico do nosso paciente no New England, e a gente fez um artigo sobre a fisiologia, né, bem nefro, assim, como é que esse rim de porco se comportou uma vez que transplantado no paciente, tá? Então, a seleção do paciente, ele era um candidato, ele estava na lista de espera aqui no MD para receber um transplante renal, né? Só que ele estava tendo problemas com a diálise, assim, ele era um paciente complicado, né? E ele não tinha nenhuma pessoa nenhum doador vivo que pudesse doar o rim para ele, nenhum parente, alguma coisa assim, né? E ele estava na lista de espera há mais de 4 anos, assim, então ele tinha um prognóstico bem ruim, assim, bem complicado. Então, existe uma calculadora, assim, que a gente, né, você coloca os dados clínicos dos pacientes. Então, ah, esse paciente, ele tinha uma chance de 76% de falecer, ou
se tornar muito frágil para receber um transplante, né? Dentro de 5 anos, assim. Então, basicamente, era o último resource que ele tinha, assim, era... Então, a gente acabou recrutando esse paciente para fazer ser o primeiro a receber esse procedimento, né? Em termos de, como eu falei, o órgão, né, do porco, ele é modificado geneticamente para ser mais compatível ah, com o organismo humano, mas ainda existe muitos challenges de rejeição, assim, né? Esses desafios, várias barreiras imunológicas que a gente precisa de uma imunossupressão, e é uma imunossupressão um pouco mais forte do que um paciente que recebe um órgão humano, né? A gente precisa dar para esse paciente para controlar possivelmente quadros de rejeição mediados por anticorpos, né? Que isso também foi tudo desenvolvido anos de pesquisa, né? Vários regimes de imunossupressão foram testados em primatas antes de se testar em humanos. Então, esses estudos serviram de base para que a gente chegasse nesse quadro de imunossupressão dos pacientes humanos, né? Então, basicamente, quando a gente fala em imunossupressão e transplante, a gente tem dois tipos de imunossupressão, uma que a gente chama de induction therapy e a outra é de manutenção, né? Então, a induction therapy é uma carga de imunossupressão mais forte, assim, que o paciente recebe logo depois do transplante para tentar conter esse hit inicial, né, dessa barreira imunológica assim que ele recebe esse órgão transplantado, né? E a imunossupressão de manutenção, como o nome diz, é o que ele vai receber a longo prazo para que esse órgão se mantenha dentro do organismo dele, né? Então, por exemplo, a gente teve drogas para depletar células B, né, desse paciente, a gente teve drogas para depletar células T, a gente deu mais inibidor do sistema complemento também e esteroides, né? E em termos de manutenção, é basicamente muito parecido com o que um paciente de transplante renal humano recebe, que são essas três drogas: o antiproliferativo, o tacrolimus esse corticosteroide baixa dose. Mas uma coisa que também esse estudo é bem inovador é que a gente adicionou uma imunossupressão nova, que nos estudos com primatas só foi possível a gente obter um tempo grande de de aceitação desse enxerto se tivesse a presença dessa droga nova. Então, essa droga é um anti-CD154, que a gente chama anticorpo monoclonal. E o que ele faz? Ele bloqueia a coestimulação, né? A coestimulação principalmente das células B, que vão fazer anticorpo, com essas células T, que basicamente elas ativam essas células B para fazer anticorpo, que a gente chama de TFH cells, né? Então, ele vai bloquear esse sinal aqui entre essas duas células e ele vai fazer com que a célula B não seja ativada de maneira tão eficiente. Então, a gente chama isso de coestimulação. Então, é um bloqueio de coestimulação, tá? Só que essa droga se mostrou muito boa nos nossos modelos pré-clínicos, porque além de ela, né, inibir a célula B, que era o objetivo principal dela, ela teve um efeito na inibição de células inatas também, até certo ponto. Isso, nesse caso, é uma vantagem, assim, você ter uma droga que está funcionando em dois alvos diferentes. Então, essa droga também começou a ser testada em clinical trials para ser usada em pacientes que estão recebendo um rim humano também. Então, esse estudo também traz essa inovação de novos fármacos, vamos dizer assim, tá? E aí, né, o que que aconteceu? Então, só para mostrar para vocês como o transplante, né, ele realmente melhora a função renal. Então, uma das coisas que a gente que mede assim a função renal no paciente é a creatinina no soro, né? Então, basicamente, quando o rim não está funcionando, a gente tem um acúmulo de creatinina no soro, né? Então, quanto maior o valor desse biomarcador, vamos dizer assim, no soro, pior a função renal, né, desse paciente. Então, no caso que esse paciente tenha ali 12, 10, 8, assim, que é muito alto, né? E assim, logo que ele recebeu o transplante, ó, se vocês acompanharem a linha azul, isso desceu para os níveis normais, assim, né? Então, isso mostra como o transplante e como o porco foi compatível em fazer o que o rim tem que fazer, né? Que é filtrar o sangue, né?
e conseguir produzir urina. A gente tem também esse outro marcador que a gente chama de GFR, que é um marcador de filtragem da função renal, e esse é o inverso da creatinina. Então ele estava super baixinho antes do transplante, e logo depois do transplante ele aumentou significativamente, né? Então, isso aqui é basicamente o que o clínico fica acompanhando, né, quando ele tem um paciente transplantado, para ver se está tudo bem com o órgão que foi transplantado ou não. Então, assim, são dados ótimos, assim, por ser um órgão de porco, né? Ah, esse paciente ele teve um quadro de rejeição, né? Então isso é legal explicar, porque quando a gente fala em rejeição, a gente pensa em perder o órgão, mas não. O quadro de rejeição é basicamente uma inflamação, uma resposta imune ali dentro daquele órgão, e normalmente, na maioria dos casos, a gente consegue tratar, né? Então a gente aumenta a quantidade de imunossupressor desse paciente, a gente trata esse quadro de rejeição, isso se melhora e o paciente continua, né, vivendo a sua vida com esse órgão transplantado. Então, no dia 8 ele teve esse quadro de imunossupressão. Então, acho que uma das perguntas que a gente tinha é, caso o paciente desenvolva um quadro de rejeição para um rim de porco, as drogas, né, que a gente usa na clínica, elas vão ser o suficientes para conter, né, essa rejeição? E a resposta foi que sim. Então, estou mostrando aqui para vocês alguns marcadores que a gente tem no tecido, né? Então, a gente tem esse infiltrado de células bem grandes, assim, no rim. A gente tem a deposição de complemento, aumento de células CD3, que são linfócitos T, né? Vocês podem ver aqui a marcação de imunohistoquímica, né? E depois de tratados, aqui, por exemplo, se a gente olhar o complemento, o verdinho foi embora, assim, as células, a arquitetura do rim está muito mais saudável, né? Então a gente tem os glomérulos aqui e os túbulos mais intactos, a gente não tem toda essa inflamação que a gente estava vendo antes. E as células T foram embora também. Então, isso foi uma notícia boa que, né, caso, né, os novos pacientes, a gente sempre espera que não tenha quadros de rejeição, mas caso venha a ter, as drogas que normalmente a gente usa na clínica são capazes de controlar essa resposta de rejeição e o paciente pode continuar com um órgão transplantado, tá? Paciente, esse foi o nosso paciente, nosso o Mr. Slayman. Ele foi embora depois de 18 dias no hospital, foi para casa, né? Teve todas as linhas de hemodiálise retiradas, assim, e essa creatinina que eu falei que era 12 foi para 1,7. Então isso foi incrível, assim, e ele realmente foi um herói por ter sido o primeiro e ter topado aí ter topado participar desse estudo, né? Infelizmente, ele faleceu no dia 52. Como eu falei, ele era um paciente complicado, ele tinha muita calcificação nos vasos dele, assim, ele teve um evento cardíaco, né, e ele acabou falecendo. Mas, assim, nada foi relacionado ao enxerto, ao xenotransplante em si, né? Isso aqui, se a gente olhar né, o enxerto que foi tirado na autópsia, ele está intacto, né? Não tem aquele quadro de inflamação, ele tá bem bonito, assim. Então, realmente foi, né, um problema cardíaco que ele já existia por anos, assim, e ele acabou, né, falecendo a isso. Então, só para explicar para vocês, né, sobre o nosso paciente, assim, o que que a gente conclui nessa primeira parte da minha toca, assim, que realmente o xenotransplante tem esse potencial de ser uma ferramenta para né, diminuir esse problema de falta de doadores, né? A gente viu que, né, depois do xenotransplante, o paciente ficou com uma boa função renal, os eletrólitos se manteram estáveis, não teve nenhuma evidência de infecção, né? O que é uma das grandes preocupações, como eu falei, das zoonoses, né? E a rejeição ela pode ser tratada com as drogas imunossupressoras que a gente tem, né? Então isso é essencial e a gente precisa selecionar muito bem esses pacientes também para que a gente consiga ter estudos mais longos, né? E o que é o paper que a gente publicou no começo desse ano, né? Então, que a gente chamou né, desse immunoprofiling, né? Então, o que a gente fez? A gente fez um estudo de ômicas, né? Para tentar achar assinaturas que fossem específicas do xenotransplante, né? Porque a gente sabe como funcionam esses quadros de rejeição
quando o paciente recebe um rim humano, mas a pergunta é, existem diferenças, existem similaridades, o que que é diferente, o que que é similar, como a gente pode talvez melhorar no futuro tanto novas edições genéticas, né, no porco, ou talvez criar novas imunossupressões ou melhorar um pouco o regime de imunossupressão para que isso fique ainda melhor e isso possa ser usado de forma mais abrangente entre os pacientes, né? Então, né, que a gente tá, quais são os critical gaps aqui, né? Então, como eu falei, como, né, o sistema imune humano vai responder a esse rim de porco, né, em vivo, se a gente consegue ver algum marcador de rejeição versus aceitação, né, como para poder fazer o monitoramento desse rim, ah, né, ao longo do tempo, né? E se a gente achar vias novas, será que a gente consegue tanto manage com a imunossupressão que a gente dá, ou como a gente consegue criar, talvez no futuro, novas imunossupressões específicas para o xenotransplante, né? Então a gente fez isso através a gente fez esse imunoprofiling longitudinal usando o Omica, tá? Então esse é o nome do rim do porco, né, do nosso paciente. Ele é feito pela essa empresa que chama Genesis, que ela é baseada aqui em Massachusetts também. E o que a gente tinha? A gente tinha as PBMCs, né, as células do sangue, né, desse paciente. A gente tinha plasma soro, a gente tinha esse PEX-gene que a gente usou para fazer transcriptômica, e a gente tinha biópsia do tecido, tá? De uma forma, nesses time points, como eu falei, no estudo longitudinal. E o que a gente fez? A gente fez esse estudo ômico personalizado. Então, basicamente, é tipo um estudo de caso ômico sobre esse paciente, tá? Pensem assim, mais ou menos. Então, o que que a gente tinha? O que que a gente incluiu nesse estudo? A gente incluiu mais ou menos 70 parâmetros clínicos que a gente, né, que vem do hospital, do chart dele. A gente fez, a gente fez um single cell RNA sequencing das PBMCs, mas a gente conseguiu mais ou menos 30 mil células. A gente fez uma blood transcriptomics do sangue inteiro, assim, do sangue periférico inteiro, para tentar achar biomarcadores. Por que a gente está fazendo o sangue inteiro? Porque é mais rápido, mais fácil e barato, né? Quando a gente está falando de biomarcador, a gente quer algo fácil e mais barato. Então a gente fez isso. A gente fez proteômicas, no qual a gente mediu mais ou menos 11 mil proteínas no plasma desse paciente. A gente fez metabolômicas também, que a gente fez mais ou menos 1.100 metabólitos. A gente fez citometria de fluxo das células do sangue, basicamente para corroborar um pouco o que a gente tinha visto no RNA, no single cell RNA sequencing. A gente fez esse ensaio inato funcional, que eu vou mostrar para vocês, que a gente pegou dos papers de vaccinologia. E a gente juntou isso também, informação do sangue. A gente tinha uma bulk transcriptome do sangue, não, desculpa, do tecido, né, do biópsia do xenoenxerto mesmo, né, do rim transplantado. Então a gente tinha um bulk transcriptomics disso, e a gente fez esse ensaio que eu vou mostrar para vocês, essa IF de multiplex, assim, que a gente fez mais ou menos 18 marcadores ao mesmo tempo, tá? Então a gente tinha muita informação, né? E como é que a gente quebrou e tentou analisar isso de uma forma como nós humanos, que, né, a gente é meio reducionista, assim, tá? Então a gente fez dois tipos de análise. Primeiro a gente fez uma análise longitudinal, né, no qual o paciente é controle dele mesmo, né, tendo o pré-transplante como baseline, vamos dizer assim, e a gente fez uma outra análise que a gente comparou esse quadro de rejeição dele com um quadro de não rejeição, tá? Para a gente tentar achar realmente biomarcadores que possam ser importantes para esse monitoramento da rejeição. A gente publicou o artigo no começo desse ano. Vocês podem ver, tem muita gente brasileira envolvida, então não só nosso laboratório tem muito brasileiro, mas a gente também colaborou com o professor Alden Nakai, lá da USP, vocês provavelmente já ouviram falar sobre ele. E o que a gente achou, né? Então, em termos de análise longitudinal, a gente fez a gente usou esse algoritmo que chama de fuzzy semins, né? Então, basicamente, ele pega todas essas informações que você tem, sei lá, 20 mil features, né? E ele meio que agrupa esses features, basicamente, como eles se comportam ao longo do tempo, tá? A grosso modo é isso. Então, usando esse algoritmo, a gente colocou dado clínico,
o metabolomics e o proteomics ao mesmo tempo ali, né? Então a gente achou três padrões temporais, vamos dizer assim, né? Três clusters, né? A gente achou um cluster que tinha features que estavam aumentando ao longo do tempo. A gente achou, né, em relação ao pré-transplante, né, que a gente está usando de baseline. A gente achou um cluster que caiu, que os features caírem ao longo do tempo. E a gente achou um cluster que não tinha nenhum padrão temporal, vamos dizer assim. E esse aqui eu não vou explorar, não vou mostrar para vocês hoje. Então, em relação ao cluster um, né, no qual os features estão subindo ao longo do desculpa, baixando ao longo do tempo, né? Então, se vocês repararem aqui no baseline, espero que vocês estão vendo o meu mouse, eles começam alto e na média eles meio que caem, assim, né? Então, a gente fez a hipótese que isso são features que estão sendo controlados pela imunossupressão, né? Features de- que estão no controle essa quantidade enorme de medicamentos que a gente está dando para esse paciente, né? Esse aqui é a imunossupressão, não sei se tem alguém mais da clínica aqui, mas basicamente o paciente tomou todos esses medicamentos nesses time points aqui, né? Então a gente achou que isso era o que era o medicamento fazendo o trabalho que deveria fazer isso, e eu acho que isso é importante reportar por ser o primeiro, né? A gente precisa ter essa informação. Daí o que que a gente fez? A gente pegou esses 3.400 features aqui do cluster um, né? E a gente falou assim, quais features estão mais correlacionados entre si, assim, e a gente fez uma análise de network dentro desse cluster, né? Então a gente achou três clusters, assim, dentro daquele cluster a gente achou três clusters principais, né? E aí, se a gente fizesse um enrichment analysis, a gente viu que esses clusters estão relacionados à resposta imune efetora, né? A resposta de célula T, né? E a resposta mediada por citocinas, né? E aí, por exemplo, esse paciente tomou um medicamento que chama rituximab, que ele é para ativar, para depletar as células B. E a gente viu que o CD19, que é o principal marcador de célula B, estava caído ao longo do tempo nesse paciente, ou seja, o rituximab estava fazendo o papel dele. A mesma coisa para o ATG, né? E os outros imunossupressores. E esse imunossupressor novo que eu falei, o anti-CD154, também a gente viu que os alvos dele, né? O target dele estava caindo ao longo do tempo nesse paciente. Eu acho que tem duas perguntas no chat. Em Ah, uma pergunta, per- vocês chegaram a fazer alguma análise de urina para saber se também seria possível encontrar algum marcador? Excelente pergunta. Ainda não, mas a gente tem coletado a urina também e a gente está fazendo esses estudos, né? A gente está fazendo. A gente publicou um paper que a gente desenvolveu uma tool para usar diagnóstico usando CRISPR, mas em vez de usar Cas9, a gente usa Cas13, que é uma outra enzima. A gente está rodando esses ensaios e a gente está fazendo uns outros testes também mas a urina é um dos lugares ideais assim para olhar, porque é o que, né, é o produto que está realmente saindo ali do rim. Tem um porém, a urina que às vezes tudo que tu precisa está muito diluído, assim, né? Então, enfim, mas a gente tá desenvolvendo esses testes, sim. Excelente pergunta. Perdão. Então, em termos de single cell, né? Então a gente foi analisar o que aconteceu com as células do sangue ao longo do tempo e a gente viu algumas coisas que a gente esperava e coisas interessantes novas, né? Então, basicamente, aqui tem um monte de células do sistema imune. Eu sei que a maioria de vocês não é imunologista, então não vou ficar ah, indo em detalhe em cada uma delas, mas basicamente eu fiz por cor ali, eu dividi em células do sistema imune adaptativo, né? E células do sistema imune inato. Então, o azul mais escuro ali são células do sistema imune adaptativo, as células T e as células B, vocês veem que elas eram mais altas ali no baseline e elas meio que caíram e ficaram flats ao longo do tempo, que é basicamente o que a gente espera que a imunossupressão faça mesmo. Só que a gente achou algumas coisas interessantes, por exemplo, monócitos estavam aumentando ao longo do tempo, né? E isso é um gap no transplante em geral, assim, as drogas que se usam na clínica, elas elas target basicamente a resposta imune adaptativa, células B e células T, né? A gente não tem drogas específicas usadas em pacientes transplantados para target a resposta imune inata, né? E o Brasil, como um grande celeiro de né, imunologistas de resposta imune inata, eu acho que isso aqui é um bom exemplo onde os brasileiros a gente pode contribuir mais também. E,
E a gente validou todos esses dados de single cell, esses comportamentos ao longo do tempo, por citometria de fluxo, tá? No nível proteico. Aí a gente tentou entender como esses monócitos estavam aumentando, o que estava acontecendo com esses monócitos, né? Então a gente fez uma análise de né, ao longo do tempo, assim, de alguns marcadores, e eu só resumindo, assim, o que esse gráfico complexo que significa, né? Significa que a gente, além de ver esses monócitos aumentando, né, na circulação ao longo do tempo, eles têm uma signature genética, assim, de migração e diferenciação por tecido, né? Então eles estão meio que virando monócito e se infiltrando no tecido e talvez vai virar macrófago ali, eu já vou chegar lá quando eles chegarem no xenoenxerto, tá? Então basicamente isso que significa aqui. Ok, e esse cluster 2, né? São coisas que. Então a gente começou a ver já um indício de algo que não estava sendo controlado pela imunossupressão, tipo os monócitos, né? E então, o que esse cluster 2, né, que são features que estão aumentando ao longo do tempo? Então, a gente tinha mais ou menos 2.600 features, né, e aqui claramente vocês conseguem ver que os features estavam menores antes do transplante, e eles aumentaram ao longo do tempo, né, no nosso último time point. E quando a gente fez essa network analysis dentro desse cluster, a gente realmente viu que esses features estavam relacionados ao sistema imuninato, tá? Então a gente tem, a gente também, além disso, a gente tem também sinalização para o receptor de FC, né, que é o FC receptor das células imuninata. A gente tem moléculas relacionadas à cascata de TLR4 e resposta a celular a L1, né? Então tá casando bem, assim, tipo, isso meio que corroborou nossos dados single cell. Esses monócitos estão aumentando, mas a gente está vendo também essa signature de proteínas e metabólitos estão relacionados com o sistema imune inato. Então, parece realmente que, além do, né, apesar da imunossupressão estar fazendo o papel dela de controlar a imunidade adaptativa, alguma coisa a mais está acontecendo com a imunidade inata desses pacientes, né? Então a gente tentou validar um pouco disso de uma forma funcional, né? E esse ensaio inato funcional é bem simples, na verdade. A gente pega as células, né, do sangue, as PBMCs desse paciente de vários time points, e a gente estimula com um coquetel de ligantes de Toll-like receptor ligands, né? Então a gente tem Toll-like 4, 2, 7, 9 ali. Então a gente e aí depois a gente deixa essas células, essas PBMCs incubando 24 horas esse coquetel de Toll-like receptor ligands e faz um Luminex, né, que é um ensaio de proteômica que a gente analisou mais ou menos 65 citocinas e quimiocinas, né? Uh, então o que a gente viu? A gente viu que comparado com o pré-transplante, né, as células circulantes desses pacientes, elas estavam mais vamos dizer assim, qualificadas, né, a fazer IL-1 beta, IL-6, IL-8 e GM-CSF uma vez estimuladas com ligantes de Toll. Então, significa que, além dos monócitos estar aumentado, parece que eles estão mais ativos, eles estão reprogramados para ficarem mais ativos uma vez estimulados, né? Então, a gente viu que a imunidade adaptativa é seletivamente suprimida nesse paciente, né? Que a gente tem um aumento de células imuninatas circulantes e eles persistem ao longo do tempo, não foi um pico e caiu. Interessante que ele foi aumentando ao longo do tempo, né? E elas têm essa maior responsabilidade quando estimuladas com ligantes de Toll-like receptor, né? E bem rapidamente, o que aconteceu na rejeição, né? Então, na rejeição, a gente fez uma análise do sangue e do tecido, né? Então, eu já falei isso aqui para vocês, esse paciente tem uma rejeição no dia 8, né? Então, o que a gente fez? A gente fez um ensaio bem legal, a gente chama de multiplex imunofluorescência de multiplex, assim. Então, basicamente, quando você, né, no serviço de patologia, se você quiser analisar, sei lá, 18 marcadores e você vai fazer uma imunohistoquímica, você precisa de um section para cada marcador que você quer analisar, né? E as biópsias, não sei se vocês já lidaram, são minúsculas, assim, elas têm milímetros elas são muito pequenas. Então, é um tecido muito escasso e importante. Então, a gente achou melhor já uma tecnologia mais avançada, no qual a gente conseguiu marcar 16 anticorpos e a gente pode aumentar isso aqui até para 40 marcadores, né? A gente começou com 16,
E a gente usou isso, né, em uma lâmina, a gente com um corte a gente consegue analisar 16 marcadores ao mesmo tempo. E aí, acho que a primeira coisa é que tudo é novo, né? Então a gente precisa primeiro validar se os anticorpos vão ser específicos para os humanos e não estão ligando no porco, né? Então, aqui eu tenho um órgão do doador, né? Esse aqui eu tenho uma quantidade aqui de marcadores, já vou explicar mais ou menos esses marcadores, mas basicamente essa primeira linha está mostrando que esses anticorpos não reagem com o porco. Então, tudo que a gente está analisando aqui basicamente vem do paciente mesmo, tá? Então, a gente tem marcador de leucócito em geral, marcador de vaso, CD31, e a gente tem marcadores renais também. A gente tem marcador de célula T na segunda coluna, né, CD4, CD8. Na terceira coluna a gente vai ter uns marcadores de macrófago, e na quarta coluna a gente tem marcadores de célula NK, tá? Outras células importantes do sistema imune inato. Se vocês olharem na rejeição aqui, então você vê esse aumento massivo de células imunes infiltrando esse xenoenxerto, né? Bem claro, assim. Então a gente viu que aumentou, né, as células CD45, os leucócitos em geral, mas a gente viu um aumento de células CD4 e CD8, mas a maioria das células, aqui eu devia ter colocado na mesma proporção, perdão, mas a maioria das células são CD4, né? 40% vezes 12 de CD8. E a gente viu esse aumento de macrófagos que são CD68, que na literatura eles são escritos como M1, né, os inflamatórios, assim, que tem 40%, tá? E as células NK, elas aumentaram, mas elas são 4%, a gente acha que realmente o macrófago faz um papel mais importante aqui. Como vocês podem ver, quando a gente tratou esse paciente, né, quando a gente aumentou a imunossupressão desse paciente, quando a rejeição foi tratada, a maioria dessas células ela baixou, né, tanto as células T, né, e os macrófagos M1. Mas de interessante esses macrófagos M2, que eles, né, CD163 positivo, eles ficaram ali persistindo, né? Isso dá um indicativo que realmente tem alguma coisa que está fazendo com que a resposta inata desse paciente seja aumentada e persistente ao longo do tempo, tá? A gente a gente não sabe ainda direito o que que é isso, o que que isso significa, mas a gente acha que isso aqui vai ser importante, porque pensa, se você tem uma presença maior de macrófago no tecido, né, no próximo quadro de rejeição, aquilo ali vai responder de forma muito mais rápida e talvez muito mais exacerbada, né? Então, a gente acha que isso aqui é importante, a gente está tentando entender melhor, a gente está fazendo uns spatial transcriptomics e tal, para tentar entender melhor o que está acontecendo com essas células, tá? E a gente tem dados de bulk que mostram que corroboram mais ou menos esse quadro aqui, de células TCD4 e macrófago durante a rejeição, com a persistência do macrófago ao longo do tempo. Em termos de biomarcador, assim, a gente está tentando entender né, se tem moléculas iguais e diferentes da rejeição humana, assim, então a gente pegou e olhou os marcadores que estavam aumentados tanto no proteomics quanto nas transcriptomics, assim, e a gente achou quase 200 marcadores que estavam aumentados nos dois níveis, assim, e eles estão relacionados de novo à imunidade inata e à resposta de célula T. Só que é interessante que vários desses marcadores a gente conseguiu, eles também estão aumentados em um paciente que recebe ah, é, um rim humano, né? Então, assim, basicamente a gente tem semelhanças, mas diferenças importantes que é essa persistência desses macrófagos. Então, basicamente essa a mensagem, né, desse nosso primeiro paciente, é um paciente, a gente também não quis cuidar para não oversell nada, assim, né? A gente, né, tem uma precaução, mas a mensagem é o seguinte, que é quadro de rejeição celular, né, é um mix de célula T e macrófago, né, e esse mix de célula T e macrófago é o que acontece em humanos, mas a rejeição celular, ela é mais rara. A imunossupressão num paciente que recebe um rim humano, ela controla melhor. E parece que no xenotransplante é um pouco mais forte, a gente está tentando entender por quê. Só que é interessante que tem esse quadro persistente, né, de macrófago do tecido, né, e então isso mostra que talvez a gente tenha que criar um regime de imunossupressão um pouco mais focado né, nessas mudanças da resposta imunina, assim, ou talvez a gente tenha que adicionar ou knock-in ou é, knockdown algum outro gene no porco para tentar deixar ainda mais
compatível com um organismo humano, né? De novo, acho que a pessoa que eu tenho que agradecer é o Mr. Slayman, né? Ele é um herói, assim, da vida real. E em termos de ciência, é um estudo enorme que envolve muita gente. E esses são todos os nossos colaboradores. Não vou citar todo mundo que eu vou perder muito tempo, mas quem quiser colaborar ou trocar ideia, o meu e-mail é um pouco longo, então eu botei meu site ali, qualquer coisa vocês têm meu e-mail lá, vocês podem me mandar um e-mail e eu estou aberto a conversar. Se quem quiser colaborar também, fica à vontade. Obrigado e se tiverem mais perguntas, vai ser ótimo respondê-las. Super obrigado, Thiago. Foi ótimo, cara. Muito, muito legal isso. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Vocês podem ficar à vontade para abrir o microfone, abrir a câmera também, ou pode mandar a pergunta no chat que eu leio. Ah, pergunta da Gabriela: vocês fizeram análise de taxa de filtração? Taxa de Desculpa, filtração. cortou a mensagem. Boa noite, boa tarde, Ah, gente. É taxa de filtração glomerular, eu estava querendo dizer. Sim, nós fizemos. Eu mostrei ali no começo, a gente fez sim, a gente fez e aumenta bastante. Tá bom, obrigada. Tiago, muito legal o trabalho. Eu tenho muitas perguntas, assim, porque Pode tem mandar. tanta. Você mostrou tanta coisa que a nossa cabeça fica até assim, indo em Desculpa. várias direções. Eu sei que não dá para estimar, mas se o paciente não tivesse morrido de doença cardíaca, você conseguiria estimar quanto tempo ele conseguiria, assim, viver com. Sim, a gente tem outros pacientes, né? Então, isso posso contar porque saiu na CNN. Então, nosso segundo paciente, ele ficou 10 meses com o rim do porco, né? E a gente teve que tirar, porque deu algumas incompatibilidades, mas aí o legal, né, que é o que a gente vê isso assim, é que 2 meses depois ele recebeu um rim humano, né? Então a gente acha que o xenotransplante não vai ser, nesse momento, né, uma solução para o paciente ficar ainda anos com o rim, mas talvez ele vai ficar com o rim do porco enquanto ele está esperando um rim humano, sabe? Então, assim, para justamente tirar ele da hemodiálise. Então a gente acha que é uma ponte, assim, entre, né, a diálise, não precisar da diálise e receber um rim humano. Interessante. E desse paciente que vocês tiraram o rim depois de 10 meses, como é que estava o rim e por que que o rim foi retirado? Foi por causa da Isso, presença de isso, células imunes? isso tu vai ter que esperar a gente publicar, Ah, tá. tá? Uhum. Acho que esse semestre ainda tu vai saber, você vai saber, mas infelizmente eu não posso te contar agora. E o teu laboratório é muito focado nas células do sistema imune, né? Sim, Do, do, tá. do- é, da imunidade inata, isso que eu quis dizer, da imunidade inata. Vocês já estão pensando no futuro em fazer mais approaches toward, em direção a essas células, para melhorar e estender a duração de quanto tempo o rim vai ficar no paciente? Com certeza. A gente sabe, por exemplo, em doença autoimune, a gente tem já algumas drogas, né, que são usadas na clínica há anos, tipo anti-L1, né, o Anakinra e anti-L6 receptor. A gente tem, assim, já drogas que já estão no mercado, já se sabe né, que a gente poderia, né, no futuro incorporar, assim. Mas, claro, a gente precisa de fazer alguns testes ainda e ter certeza que, como eu falei, é só o primeiro paciente, né? A gente precisa ter certeza que essa imunidade inata aumentada é verdade para a maioria dos pacientes, né? Então, mas sim, eu acho que é uma maneira de lidar com o problema. Tá? Eu posso fazer só mais uma pergunta? Claro, Eu estava pensando quando você estava apresentando, como é que foi a parte regulatória disso tudo? Se você teve suporte, porque eu imagino para fazer esses estudos clínicos tem muita burocracia e muito paperwork, né? tem, então na verdade é um time muito grande, né? O meu lab estuda mais o sistema imune mesmo, mas a gente tem um time clínico enorme aqui, né? Assim, até onde assim, o FDA, eu posso te falar que o FDA foi muito supportive, assim, eles foram muito
muito abertos, assim, e, claro, tem que fazer a paperwork, mas, assim, eles foram muito encouraging, assim, em todo o processo, né? E eu acho que o principal, os mais entusiastas desse projeto são os próprios pacientes, né? Eu não espero ficar em hemodiálise nunca, mas assim, os relatos dos pacientes aqui é horrível, assim, é uma qualidade de vida horrível. Então, os próprios pacientes são os maiores pessoas incentivando a que isso vá para frente, assim. Então, acho que isso é importante para as pessoas que estão fazendo o estudo, para as agências reguladoras, porque elas ouvem os pacientes também, né? E então eu acho que isso deixa todo mundo mais confortável e inspirado em fazer isso dar certo, sabe? Uma pergunta da Sheila no chat. Tiago, você acredita que xenotransplante pode ser útil também para outros órgãos? Sim, então aqui o nosso centro, claro, no estudo clínico em humanos a gente está fazendo só o rim por enquanto, mas a gente tem estudos pré-clínicos, assim, em outros grupos de pesquisa para coração, para pulmão, então né, para fígado também. Então essa um dos carros-chefes aqui do Mass General, o xenotransplante. Então a gente tem pessoas tentando para todos os órgãos. Claro, cada órgão é diferente, né? E a gente sabe do transplante humano que cada órgão tem um grau de rejeição diferente também. O rim é um dos mais fáceis de controlar, o rim e o fígado, né? São os que geram menos resposta de rejeição nos humanos. E isso acontece também com o xenotransplante, né? Então, cada órgão tem o seu desafio, assim. Mas o pessoal em Maryland, eles fizeram 2 transplantes de coração já, de xeno, né? Acho que foi o primeiro, assim, do mundo foi feito de coração. Mas assim, é mais complicado, né? E o rim você sempre tem aquela opção de, se não der certo, né? Você tira o rim e o paciente volta para hemodiálise, né? O coração não tem essa opção, então deixa as coisas um pouco mais complexas, eu diria. Do ponto de vista da pesquisa pré-clínica, que modelo experimental vocês usam para testar essa abordagem de xenotransplante? Você usa ah, porco e um A outro maioria, primata, por exemplo? Você a consegue fazer maioria, isso em camundongo? não, a maioria é porco e primata, né? O que também é complexo. Uhum. É. Mais alguma pergunta? Não. Então tá. Super obrigado, Thiago, de Valeu, novo. valeu, gente. Obrigado, Foi obrigado muito pelas legal a perguntas, conversa. obrigado pelo interesse e precisando é só chamar, tá bom? Super obrigado de novo, Thiago. Valeu, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal.